Olá, muito boa tarde, muito boa noite para você que está assistindo essa live. É com muita felicidade que nós estamos aqui, mais uma terça-feira, e hoje para falar do Dia do Compositor, um dia muito importante para nós músicos, compositores, para os intérpretes, para instrumentistas, enfim, a composição ela é o ato da gente conseguir captar várias coisas e condensar isso dentro da linguagem musical, que é o que a gente conhece e gosta de fazer. Bom, o papo de hoje é para falar sobre processo composicional e processo pré-composicional, que é como que a gente organiza a nossa estrutura musical para fazer uma música, tá? Eu me chamo Darlan Freitas, sou professor de harmonia, professor de contraponto, arranjo e teoria aqui do Beethoven Online e também sou compositor. A minha trajetória acadêmica é com um bacharelado em composição. E aí eu quero bater um papo aqui sobre esses temas. Eu peço que vocês enviem os seus comentários, as suas dúvidas e a gente vai se divertir por aqui hoje. Deixa eu só acompanhar na tela aqui os comentários da galera. E vamos nessa. O conteúdo que a gente vai passar aqui, eu vou só dar uma prévia para você. A gente vai falar sobre o processo composicional, quando a inspiração não vem, o que você vai fazer, tá? Imagina que você está compondo e, enfim, não tem mais inspiração. Como é que você conclui? Como é que você consegue entregar, por exemplo, um trabalho que tem data, tem um prazo e você não pode ficar refém da inspiração, beleza? A gente vai falar sobre ímpetos, por exemplo, o que você faz com uma ideia de 10 segundos, né, que a inspiração te sopra. Para quem é compositor, às vezes você está no carro, às vezes você está na padaria, você está em um passeio com a família e vem aquela melodia, uma ideia de música e você fica ali dando loop na cabeça. Só que, na maior parte dos casos, aquilo ali são 10 segundos, talvez, de loop. O que você faz com o resto? Como é que você constrói uma música de 3 minutos, uma canção, ou você faz uma peça de 4 movimentos? Como que você faz isso, tá? Bom, depois a gente vai discutir aqui o que a gente faz, na verdade, com música. A gente vai discutir delimitação para a gente sair do caos e começar a ter resultados. Vamos falar sobre objetivos, vamos falar sobre música tonal ou música atonal. O objetivo dessa live é discutir basicamente música tonal, mas a gente vai fazer uma breve observação sobre atonalismo. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre música atonal, tem um monte de coisa bacana que a gente pode conversar, inclusive fazer lives só sobre sistemas de organização de música não convencionais, assim, né? Não tonais. Bom, a música tem texto, a gente vai discutir sobre texto. Eu vou trazer uma composição aqui para dar uma ideia de como é que você pode criar um mapa, um panorama composicional para fazer com que as ideias fluam na hora que você está escrevendo uma música. A gente vai discutir sobre forma e estrutura também. Vamos discutir aqui como é que a gente pode montar um mapa harmônico, ou seja, a partir da harmonia a gente criar a nossa estruturação de acordes. A gente vai pegar uma tonalidade de sol maior aqui como exemplo. Depois a gente vai recapitular funções harmônicas. Depois, dominantes secundários, qual é que a gente usa. E a gente vai falar sobre movimentos harmônicos mais comuns, ou seja, movimentos harmônicos que são recorrentes dentro do repertório que a gente está habituado a fazer. Beleza? Vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir abrir a sessão de comentários aqui, tá? Essa transmissão ela está saindo com uma publicação cruzada. Está aqui na página do Beethoven Online. Se você não curtiu a página ainda, curta. A gente começou essa página uma semana atrás, porque até então as nossas lives eram dentro da página do Conservatório Beethoven. E na página do Conservatório tem 13, 14 mil pessoas. E aqui a gente está começando essa página nova só para tratar desses conteúdos que estão relacionados aos cursos EAD. Então, caso você ainda não tenha curtido, eu peço que você curta a página. Simultaneamente está no Beethoven, Conservatório Beethoven, no físico, também está passando aqui no online e no Centro Musical Batuta, que é uma rede que eu dirijo também. Então, vamos lá. Deixa eu só achar aqui como que a gente vai fazer para acompanhar essa live aí.
os comentários. Por favor, coloquem suas observações, tá? Vamos nessa? Começando do começo, processo pré-composicional. Que negócio é esse de pré-composição? Olha só, você se for construir uma casa, por exemplo, você vai primeiro idealizar aquela casa, né? Você vai ter uma ideia, vai projetar a ideia da casa. Como é que ela vai funcionar, quantos quartos vão ter, se vai ter um banheiro, 2 banheiros, se vai ser de 1 andar, de 2 andares, se vai ter garagem, se não vai ter garagem. Você faz tudo isso previamente na hora de construir uma casa. E agora eu te pergunto, por que numa música você não faz isso? Qual é a explicação para numa música você sentar com o instrumento e sair tocando? Tem, pode funcionar. E eu quero abrir um parênteses agora para dizer o seguinte, que as coisas que eu vou colocar aqui são técnicas composicionais que, se você utilizar, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a acabar aquelas músicas que estão pela metade. Se você é professor de música, vai conseguir criar, né, músicas, repertórios, progressões para os seus alunos estudarem. E é mais uma ferramenta. Tem pessoas que não usam nenhum tipo de ferramenta, pelo menos consciente, né? E deixam que a música aconteça de maneira intuitiva. O que eu acho que sempre, em algum nível, tem uma racionalidade para estruturar a música. Essa história de eu componho completamente intuitivo, isso não existe, porque faz parte também de um repertório, de uma cultura que você consegue adquirir. Tá? Vamos lá, olha só. Acho que eu vou conseguir chegar nos comentários. Vamos lá. Vamos chegar nos comentários. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai chegar. Vamos lá. Olha só. Eu estou com a publicação aberta aqui, só que está um delay muito grande entre o que acontece e o que eu estou falando e aqui o que está chegando para vocês, tá? Eu estou vendo aqui que tem 4 compartilhamentos. Tem uma galera aqui que já está acompanhando o nosso material. Vamos lá. Gente, por favor, perguntem, coloquem dúvidas sobre composição e a gente vai tentar discutir da melhor maneira possível aqui com todo mundo. Deixa eu tentar achar aqui. Tá, ok, vamos lá. Vamos para o nosso tópico. Então, o processo pré-composicional significa isso. Qual é o planejamento que você tem antes? Depois a gente vai falar do ímpetus. O que é ímpetus? Depois não agora, né? Porque eu já dei a prévia. Ímpetus é aquela ideia inicial, sabe? Quando você está caminhando e veio um larirori, larirararirororó. E aí você fica aquele loop. Lariraririrarira, larirarara. E aí depois, daí você vai ter um motivo, ou seja, algo que te tira da cadeira para você compor alguma coisa. Pode ser uma ideia musical, pode ser uma cena, pode ser um acontecimento importante na tua vida ou na vida de outras pessoas. No início da composição, principalmente canção, a gente fica fazendo muitas coisas autobiográficas. Mas depois vai chegando num ponto que você não tem, nem eu, a gente não tem uma vida tão cheia de aventuras assim para poder ter material composicional para fazer uma música por dia, por exemplo. Então você vai ter que conseguir captar isso no teu entorno. E é disso que eu estou falando. O ímpetus é a ideia. Pode ser musical, pode ser uma cena, pode ser um amigo que te desafia. Olha, escuta aqui, faz uma música sobre isso. Isso é o ímpetus, beleza? E agora a gente está falando disso, né? Como é que você entrega uma composição, por exemplo, vou compor uma trilha para um filme. E aí nessa trilha para o filme, eu tenho que entregar uma prévia da música do filme até dia 8, por exemplo. E como é que você vai ficar esperando a inspiração bater na sua porta até o dia 8? Não dá, tem que ter um plano. Olha só, tem uma frase que diz que poesia não se faz com ideias, e sim com palavras. Então pensemos o seguinte, se poesia não se faz com ideias e sim com palavras, a música também. A gente não faz com ideias, a gente faz com notas, a gente faz com ritmo, a gente faz com alturas, com seções, texturas, instrumentações, com instrumentistas. É isso que a gente faz a música. Então se você diz, eu tenho uma ideia para fazer uma música, ela pode ser muito vaga, porque a sua ideia pode estar muito ampla e você de fato não sabe o que fazer com ela. Como é que você começa? Percebe? Você precisa de música, materiais musicais para fazer essa sua ideia virar som e chegar nas pessoas da maneira que você quer. E outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, o que necessariamente você dispõe? O que eu tenho na hora de compor uma música? Por exemplo, eu posso pensar em várias coisas. Eu tenho que fazer uma música de 9 minutos
para uma cena, ou para 15 minutos uma música de um documentário. Claro que não vai ficar aquilo ali, você vai fazer a música de cena, mas você tem algumas coisas que são necessidades que você vai ter. Essa música vai ser feita em VST, você vai samplear, vai tocar num teclado e vai fazer instrumentos virtuais. Você vai precisar de instrumentistas para gravar. Qual é o tempo de ensaio que você tem para produzir? Então isso tudo faz parte do processo pré-composicional para você organizar as suas ideias, tá? E eu estou falando aqui de um ponto de vista amplo da composição. Eu não estou tentando colocar a composição na caixinha da canção. Ah, ele é compositor, então ele faz música com texto, canção. Não, o compositor faz muita coisa. Tem muitos meios para você produzir música enquanto compositor. Pode fazer música para jogo, você pode fazer música para cinema, você pode fazer música de concerto para ser executada, você pode fazer, enfim, música, como eu já disse, para um objetivo didático, você pode fazer jingle, você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer muita coisa. Então você tem que saber, de fato, quais as necessidades e o que você tem disponível na hora de fazer. E esse tópico que está na tela aqui, está falando de delimitação, tá? O que tem a ver, que papo é esse de delimitação? A gente está falando o seguinte, ó, imagina que você tem muitas possibilidades na hora de compor uma música. Você tem muitas possibilidades. Então, olha só, você tem 30 instrumentistas à sua disposição. Você pode falar de todos os temas do mundo, né? Se for uma música com texto. Eu posso falar do amor, eu posso falar da saudade, eu posso falar da política, eu posso falar do cotidiano, eu posso falar de uma separação, você pode falar de qualquer coisa que você quiser falar. Então, olha só, você pode escrever para qualquer instrumento, tá? Você pode escrever qualquer tema. Você pode fazer música em qualquer tonalidade, se for tonal, né? Se for atonal, aí outro sistema de organização. Você pode fazer qualquer ritmo. Percebe? Que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se você não delimitar o que você vai fazer, as possibilidades são amplas demais para você conseguir organizar isso tudo. Então, quando eu estou falando em delimitar, é literalmente isso. É tu fugir do caos e tu começar a impor barreiras criativas, tá? Aí você vai dizer assim, mas se tu começar a delimitar, onde é que está a minha criatividade? Não, às vezes a questão de delimitar o que você vai fazer te dá ainda mais criatividade do que você pode imaginar, tá? O fato de delimitar dá mais criatividade. Vou tentar explicar isso na próxima tela aqui. Primeiro, quando a gente está falando de delimitação, a gente está falando qual é o objetivo específico, tá? O que a gente está querendo? É uma música funcional, ela é uma música para você simplesmente tocar numa festa? Ela é uma música para tocar numa igreja? Qual é o objetivo dela? E a outra coisa é com o que você quer dialogar. E quando eu falo dialogar, eu não estou necessariamente falando de música com texto. Você pode estabelecer um diálogo com alguma coisa. Eu posso escrever uma música sobre um quadro que eu vi. Então, meu diálogo musical vai ser isso. Eu posso fazer a Paixão segundo São Mateus, por exemplo. Tem um viés religioso aí dentro desse negócio. Embora seja uma música sem texto, a priori, pelo menos, né? Então, o que eu estou querendo aqui é que você pense as possibilidades de diálogo, não necessariamente com o texto, tá? E a outra coisa é o seguinte, que parâmetros musicais você pode definir na hora de delimitar e avançar numa composição. Por exemplo, vou compor uma música, então vai ser o quê? Eu posso determinar que ela vai ser tonal, posso determinar que ela vai ser em sol maior, posso determinar que ela vai modular para mais 2 tonalidades depois, sei lá, ela vai para sol, vai para relativa, que é o mi menor, e depois vai para mi bemol maior. Olha só, estou dando uma volta, tá? Eu posso determinar isso no meu projeto pré-composicional. Ela vai ter quantas sessões? Vai ter 5 sessões. Tudo isso pode fazer parte da minha delimitação. E eu estou tentando te dar essas dicas para que você compreenda que a música se faz com materiais musicais. Se você ficar tentando fazer música sem materiais musicais, só com ideias, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Tá? Vou para frente. Opa, deixa eu clicar aqui. Bom, a música vai ser tonal ou vai ser atonal? Se for tonal, qual é a tonalidade? Ela vai ter transição, ela vai ter modulação. Se a tua música for atonal, for o sistema atonal, ela vai ser uma série, ela vai ser dodecafônica, ela vai ser sobre a teoria dos conjuntos,
ela vai ter transições, o que vai acontecer ali? Qual é a instrumentação, quais são os instrumentistas, qual é a logística que eu tenho para de fato executar essa música ou gravar ela, qual é o orçamento, que isso também é importante, se você vai produzir uma música e você vai botar ela na rua, qual é o orçamento que você precisa para isso acontecer de fato. Bom, eu vou só fazer um parêntese aqui para falar sobre essa história aqui de série, o que é conjunto, o que é transição, enfim. Música tonal compreende uma tonalidade. Parece redundante isso, mas eu vou explicar de uma maneira muito simples. A música tonal, ela está relacionada diretamente com uma tônica, ou seja, eu tenho sempre tensão e relaxamento. Alguma coisa que me gera tensão e uma determinada nota que vai me trazer relaxamento. Por exemplo, o contrário do relaxamento é a tensão. Relaxamento nós vamos chamar de tônica. E tensão nós vamos chamar de dominante, beleza? Então escuta isso aqui, ó. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Isso é uma dominante, ou seja, eu estou com tensão. Assim. Você não vai para casa se você não tiver o coelhinho da Páscoa, que cor ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Agora sim, eu tenho uma sensação de resolução. Então a música tonal trabalha o tempo inteiro com tensão e relaxamento, tá? Tem análise, por exemplo, a análise schenkeriana, que ela reduz ao mínimo a estrutura e no fim das contas só resume tudo em tônica e dominante, tá? Mas esse é um outro papo para a galera que está interessada em música, entender um pouco mais de análise e entrar na música atonal. Por exemplo, a música atonal, ela não tem uma tônica, ou seja, ela não tem uma hierarquia das notas. Eu não tenho um senso necessariamente de resolução, tampouco um senso de tensão, tá? Não nos moldes que a gente tem, mas na música atonal na música atonal, é possível que a gente crie sensações de tensão e de relaxamento, tá? Mas vou dar um exemplo básico de música atonal. Tem um sistema de organização das alturas. Deixa eu só fazer mais um parênteses dentro do parênteses, tá? Quando eu estou falando em sistema tonal, eu estou falando que tem uma escala que dá origem. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É isso, é a origem da minha escala. Quando eu estou falando de sistema atonal, por exemplo, o sistema dodecafônico, eu não estou falando necessariamente dessas notas. Posso falar de Dó, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido. Eu posso usar todas as notas cromáticas. Só que qual é a jogada da música dodecafônica? Eu posso fazer tudo isso que eu estou falando. Só que eu não vou estabelecer hierarquia para uma das notas. Imagina que eu vou fazer uma série dodecafônica. Eu tenho que usar dodecafônica de 12, tá? Eu vou usar as 12 notas, ou seja, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Eu vou usar as 12 notas, tá? E o que acontece? Eu não posso repetir a nota sem que eu tenha usado todas. Vamos imaginar que a minha série fosse uma escala cromática. Aqui a gente pode combinar a série, mas não necessariamente vai ser isso, tá? Mas só para ficar fácil aqui da gente compreender. Se a minha série é uma escala cromática e eu tocar a nota Dó, eu só vou poder tocar a nota Dó de novo depois que eu andar pelos 12 semitons. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, aí eu posso tocar o Dó de novo. Ok? Isso desenvolve uma falta de hierarquia. Então, ela não tem uma nota que seja uma hierarquia específica. Então, esse é um dos sistemas de organização da música atonal, é o dodecafonismo. A gente pode fazer uma série ou pode criar um conjunto, que na verdade a gente vai discutir vetores intervalares, mas é outro papo, tá? Vamos por partes, vamos devagar, que tem muito assunto. Quem se interessar por música tonal, eu sou parceiraço para a gente falar muito sobre música tonal, criar umas lives e tal, só para falar, inclusive compor ao vivo algumas coisas aqui com série, que pode ser legal. Tá, mas vamos para frente. Próximo tópico aqui, a gente está falando... você já determinou antes lá, tá? Se fosse uma música tonal, vai ter qual é a tonalidade? Vai ser Sol maior. Vai ter transição? Vai mudar de tom. Vai ter modulação? A transição, nesse caso aqui, não tem a ver com tom, mas tem a ver com mudança de uma seção para outra. A gente vai falar sobre isso. Decidir que a minha música é tonal ou atonal. Aí eu posso escolher. Vai ter texto? Se a minha música vai ser só instrumental ou vai ter texto? Se vai ter texto, sobre o que eu vou falar?
Qual é a temática que eu vou usar, se ela vai ter texto? A palavra que está oculta no texto. Tá? E depois eu estou falando ali do Suor da Agonia, que é do Graciliano Ramos, que fala que, na verdade, o escritor, e a gente aplica para a gente, compositor, ele vive o suor da agonia. É aquela palavrinha que está ali atrás, aquele material musical que está lá atrás. Então, por exemplo, se eu posso falar uma música sobre... por exemplo, se eu pegar a música do Chico... Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Qual é a palavra que está atrás disso aí? Tem mais de uma palavra, né? Mas se a gente fosse resumir, a palavra é repressão que está lá atrás. Poderia ser a palavra tortura que está lá atrás dessa música inteira. Então, a gente entende isso de acordo com o período, mas é fácil de compreender que tem uma palavra lá atrás. Então, quando você descobre qual é a temática e você consegue descobrir qual é a palavra específica que você quer falar, aí a mágica começa a acontecer. Você começa a sair de um mundo muito amplo e começa a música te ajudar a se organizar, tá? Vou para frente aqui. Galera, coloquem seus comentários que eu estou tentando ver se eu consigo assistir aqui. Opa, agora deu. Alô, Josué, querido, agora eu te encontrei aqui, parceiro. Tá, vamos lá, deixa eu ler aqui, tá? Como eu acerto minha composição no tom que eu quero colocar que ela seja? Exemplo, como é que eu sei que vai ficar melhor, em Lá ou em Fá? Joia, essa é uma boa. Rodrigo, querido, Antônio tá chegando, tem uma galera aí. Vamos lá. Josué, eu já vou chegar, segura a onda aí, que eu vou, os próximos slides aqui lá na frente, ó, a gente vai falar sobre exatamente isso que tu está falando, ó, aqui, ó, em tonalidade. Fica aí que vai valer a pena. Não sai daí. Olha só, então a gente está falando ali sobre o Suor da Agonia, do Graciliano Ramos, e aí a gente consegue entender que atrás da composição tem uma palavra lá. Essa palavra que a gente tem que caçar para conseguir ter as nossas ideias, tá? Eu estou mostrando aqui uma música que é uma composição minha, que essa música eu fiz para um festival, e há uns anos atrás, e eu vou contar um pouco a história da música para tentar dar um exemplo do que eu estou falando, tá? Essa música é o seguinte, eu morava em São Paulo na época, e eu estava no Vale do Anhangabaú, num dia de tarde lá. E aí eu estava lá sentado num banco e eu comecei a ver um monte de gente para tudo quanto era lado, assim. E aí eu fiquei lá observando aquilo, porque São Paulo é um organismo assim, né, que se mexe muito rápido, com muita gente. E eu fiquei olhando aquela galera e fiquei olhando aquela galera. Aí, em um determinado momento, um rapaz pegou e sentou do lado do banco que eu estava. E aí ele sentou ali do lado e ele disse assim, cara, o que tu tá olhando? Ele não falou com esse sotaque, mas ele disse assim, o que tu tá olhando? Eu disse, eu estou admirando o pessoal aqui, eu estou vendo uns muito apressados, tem uns devagar, tem gente namorando, tem gente brigando, tá todo mundo aqui. E aí eu disse assim, cara, e tu, o que tu tá fazendo aqui? Tu tá trabalhando aqui em um bar perto, porque ele estava vestido de garçom, né? E aí ele disse assim, cara, eu tô aqui em São Paulo há 30 dias, eu vim de uma cidade do Ribeirinha, da Bahia lá, que era banhada pelo São Francisco, e aí ele disse, cara, eu tô aqui tentando a vida. Mas isso é 2013, né? E aí aquilo começou, aquela história dele ali me bateu, né? E aí ele foi embora, tudo certo, nunca mais vi o cara, e depois eu fiquei pensando sobre isso. E aí, olha só, esse foi o ímpetus. Eu estava lá, e aí alguma coisa me aconteceu que eu fiquei olhando pro lado, alguma coisa aconteceu que o cara veio e sentou do lado, e aí a partir dali foi o que me mexeu para compor uma música, tá? E essa música aqui, ó, a temática dela tem a ver com a história dele, que era ribeirinho do Rio São Francisco e estava lá em São Paulo tentando a vida. E aí, mas só o que eu sabia, o resto eu fiz a partir da minha imaginação, não sabia mais nada. Então, a temática é o ribeirinho do velho Chico, né, do São Francisco, migrando para São Paulo. Era isso. Então eu comecei a pensar, bom, o São Francisco é um dos maiores rios do país e boa parte dele está dentro do Nordeste. Aí eu pensei, que ritmo pode traduzir, para pensar em parâmetros musicais na hora de compor? Só vou fazer um baião, então. Vou fazer um baião. Vai ser tonal? Vai ser tonal, porque justificava ser uma música tonal, pelo menos dentro do que estava na minha imaginação. Aí, bom, que tom vai ser? Vai ser Mi maior. O que eu vou usar? Eu vou usar um empréstimo modal, para a galera que são alunos já do curso de harmonia, já sabe o que é.
um empréstimo modal do modo mixolídio, que vai dar a cara da música nordestina, música moura. Tem mais coisas sobre a história desse modo mixolídio naquela região, mas eu quero falar especificamente disso, tá? Para explicar rapidamente, imagina que a tonalidade de Mi maior é Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, né? Lá, Si, Dó sustenido menor, depois o Ré sustenido diminuto, seria isso, tá? O empréstimo modal é pegar o sétimo grau, bemol, e deixar ele maior ainda. Ou seja, se o sétimo grau era Ré sustenido, diminuto, eu vou fazer ali Ré natural maior. E aí vai dar a característica que a gente está falando. Outra coisa, na hora de organizar o texto, organizar o que a gente vai falar, a gente precisa pensar qual é o campo semântico que isso está inserido. Por exemplo, vou explicar. Quais são as palavras que fazem parte do cotidiano da minha temática? Vamos pensar sobre isso. Desculpa, gente. Quais são as palavras que fazem parte do cotidiano da minha temática? Imagina que eu estou no Pampa do Rio Grande do Sul, fazendo uma música com aquela temática. Eu preciso saber quais as palavras que as pessoas falam. Será que ele chama cavalo de cavalo? Ou será que ele chama cavalo de pingo? Será que ele chama de porteira também? O que ele chama? Quais são as palavras que fazem parte daquele imaginário da temática? Tá? E aí o que eu fiz? Comecei a escrever aqui palavras que fazem parte do campo semântico dessa temática do Ribeirinho. Então, rio, santa, canoa, barco, remo, margem, pescador, peixe, enchente, Chico, Francisco, coração, oportunidade, no caso dele, destino, trabalho, filho, criança, pai, mãe, metrópole, São Paulo, saudade, terra natal, raízes, dificuldade, amor, parceria, futuro, dor, alegria, vida, a vida nova. Enfim, são uma série de palavras que fazem parte do campo semântico da temática que eu quero falar. Depois que eu faço isso, eu já começo a ter um material rico para trabalhar. Eu já tenho uma gaveta cheia de palavras que fazem coerência com a temática que eu quero escrever no texto. Tá? Gente, por favor, coloquem as suas observações aqui, que eu tô... Agora parou de aparecer aqui para mim. Vamos tentar de novo. Só um segundinho. Quando eu largo aqui, ele já sai tocando o áudio e não é o que a gente está querendo. Vamos tentar. Acho que tá indo bem aqui, tá? Vamos continuar. Então, gente, olha só. Nós estamos falando das palavras que fazem parte do campo semântico. E aí a música é o seguinte, pega o violão aqui. A música está fazendo o seguinte, ó. Ela é em Mi maior e ela é assim, ó. E morena, ribeira, parte cedo e você nem viu. Não achei outra saída, eu não aguento despedida. Olha o rio, olha a canoa e eu. E morena, me espera, pede a santa pra me olhar, um aperto aqui no peito, já que não tem outro jeito. Olha o rio, logo volto a te buscar. Saudade é o que me mata, carrego a tua imagem na memória, invento outro destino, futuro pra você e pros meninos. Olha só, ela tem basicamente a tonalidade de Mi maior como referencial e de vez em quando passa por esse Ré aqui, ó, que ele seria o acorde do empréstimo modal. Então o texto diz o quê? Ó? Tudo palavras que estão dentro do campo semântico, tá? E morena, ribeira, parte cedo e você nem viu. Não achei outra saída, eu não aguento despedida. Olha o rio, olha a canoa e eu.
A segunda sessão tá falando: Ê, morena, me espera. Olha a santa que tá lá no campo semântico, ó. Pede a santa pra me olhar, laia, um aperto aqui no peito. Olha, aperto no peito do campo semântico, tá falando em saudade lá. É isso que a gente tá querendo falar. Já que não tem outro jeito, olha o rio, olha a canoa e eu. Depois ele vai pro refrão. Saudade é o que me mata, carrego a tua imagem na memória, invento outro destino, futuro pra você e pros meninos. Ere, laraiá, ere. Olha o empréstimo modal aqui, ó. Laraiá. Beleza? Olha só. O papo aqui é a gente conseguir entender uma alternativa, uma estratégia composicional para colocar esse tem para andar. Eu espero que não seja muito barulhento aí, gente, porque tá muita chuva na rua aqui. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. Tá, continuando aqui. Outra coisa que essa música tem, ela está trabalhando com uma forma e uma estrutura. Ou seja, ela está organizada em seções. Ela tem um A, um outro A e um B. Ou seja, tem duas estrofes e um B. Quando você está pensando a composição, faz parte de pensar como se fosse quantos quartos a casa vai ter. Ou seja, qual é a estrutura formal que essa composição vai ter. Você não é obrigado a ficar sob a, vamos dizer assim, a régua de nenhum tipo de forma. O movimento classicismo, o período do classicismo, era muito fissurado por forma. Depois a coisa começou a se expandir. Então você não tem obrigação nenhuma de manter uma forma específica e não mudar daquilo ali. Tá bom? Vamos lá, vou tentar dar outras ideias. Ó, as formas podem ser diversas. Você pode ter uma introdução na música, pode ser só instrumental ou também pode ter texto. Ela pode ter um A, ou seja, uma primeira estrofe. Pode ter um A' que eu estou colocando, que é como se fosse a primeira estrofe com pequenas mudanças. Pode ter uma ponte, que seria uma área de transição entre uma seção e outra. E depois pode ter um refrão. Isso tudo pode voltar de novo para a mesma estrutura, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso. Olha só. Ela pode ter uma segunda estrutura, que é essa que eu estou passando o mouse aqui, que ela teria uma introdução, um A, uma linha e um refrão. Muito parecida com a minha composição que eu acabei de trazer a vocês. Pode ser uma intro, um A, uma linha, uma ponte, um refrão e depois, olha só, uma seta aqui, ó. Ela volta para o A e para o A linha. Ou seja, eu faço a introdução, faço as estrofes, o refrão e depois repito as estrofes de novo. Pode ser isso. Quando volta para esse A linha, pode repetir literalmente ou pode ter pequenas mudanças, tá bom? A outra oportunidade pode ser um A, uma linha, um refrão, que seria um B, né? E depois um C e um C'. O que seria? Tem a primeira estrofe, segunda estrofe, refrão. E depois eu tenho mais duas estrofes que estão em outra tonalidade ou com outro tipo de harmonia. Beleza? Vamos lá, desculpa, gente, é que eu tinha que ter uma água aqui e não peguei. Bom, como que a gente pode montar um mapa harmônico para compor alguma coisa, tá? Olha só, crie uma estrutura simples, aproprie-se da ferramenta e aumente o nível de complexidade gradativamente, tá? Você vai aumentar a complexidade na medida que você vai entendendo, vai conseguindo criar mais mapas. Vamos lá? Vamos para a próxima. Vamos pensar aqui que a gente vai compor uma música em sol. E aí eu consigo explicar o que o Josué estava perguntando lá. Josué, olha só. O fato da música sem sol, ela sem lá, ou sem mi, ou sem fá sustenido, por exemplo, ela tem a ver exatamente com a tessitura vocal. Por exemplo, se você vai compor uma música, para que você mesmo cantar, você vai tentar que essa música, a nota mais grave da música e a nota mais aguda estejam dentro da tua tessitura, ou seja, dentro do teu alcance. Porque senão você vai fazer uma melodia super grave que a sua voz não vai aguentar, não vai ter como fazer. Essa é uma das coisas. A outra coisa é o seguinte, não é porque a música é em sol que ela é aguda ou é grave. Pensemos o seguinte,
eu posso cantar uma música, ou compor uma música em oitavas diferentes. Pode ser uma música que ela é em sol, bem no grave. Pode ser a mesma música em sol, só que uma oitava acima, numa outra oitava. Então, primeira coisa a gente pensar, não é porque é em sol que ela vai ser outra tonalidade, tá? Que ela vai ser outra tonalidade, perdão. Não é porque é em sol que ela vai ser grave ou vai ser aguda. Quer ver? Olha só. Começa pensando o seguinte. Se você fizer um acorde de sol maior aí, e a gente fosse começar uma melodia, ela podia começar pela nota sol, podia ser, eu vou fazer uma música pra você, tá, Josué? Podia ser, ó. Meu amigo Josué, ó, que nota que começou aqui, ó? Começou pelo si, ó. O si é a terça do acorde de sol, sol, si e ré. Eu não preciso começar pela nota sol. Posso começar pelo si. Meu amigo Josué, meu amigo Antônio, meu amigo Rodrigo, minha amiga Veranice. Olha só, eu estou pegando a galera que está nos comentários aqui, que está assistindo, estou criando qualquer coisa com o nome de vocês. Mas na prática, quando eu estou falando faça em sol maior, eu estou falando para você pegar a escala de sol como referência. Desculpe. E essa escala de sol como referência, ela tem várias notas disponíveis para você começar e conduzir a tua melodia. Se eu pensar, não na escala, mas no acorde de sol maior, eu posso começar a melodia pelo sol, posso começar pelo si, que é a terça, posso começar pelo ré. Caso eu tenha uma tensão, por exemplo, eu estou fazendo um sol com nona, eu poderia começar pela nota lá, que é a nona de sol, do acorde de sol maior. Percebe? São todas essas possibilidades. Então, como é que você vai saber se a música que você está compondo ela é em sol, se ela é em fá, no que é? Você compõe a primeira estrofe, por exemplo, e começa a procurar no instrumento que você vai encontrar. Procura a nota no instrumento que corresponde à melodia que você está criando. Por exemplo, se a minha melodia começou no si, né? Si. Quais os acordes que podem ser harmonizados, que podem harmonizar a nota si? O que eu estou falando para ti, Josué? Quais os acordes que tem a nota si dentro deles? O sol, por exemplo, tem, que é a terça. Né? Por exemplo, o si maior teria, que seria si, ré sustenido e fá sustenido. Aí você vai tentar fazer o si e vai ver que não vai funcionar. Porque tem notas ali que não fazem parte dos outros acidentes. Tá? Coloca o teu comentário de novo aí para saber se você sacou do que nós estamos falando. Se você estiver perdido, avisa que está perdido aí, tá? Vamos continuar. Olha só, vamos imaginar que a nossa música, a tonalidade é sol. E esse aqui é o campo harmônico de sol maior que vocês estão vendo na tela. Sol, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor e Fá sustenido diminuto, tá? Esse é o campo harmônico que a gente tem aí. É isso que está acontecendo. Então, esse é o nosso material de acordes para poder usar. Logo depois, a gente vai pensar nas funções, tá? Se você faz parte do curso de harmonia do Beethoven Online, ou se você é meu aluno, você já está sacando essa história de função harmônica, tá? Caso você tenha chegado, obviamente, nessa aula. Então, aqui, o que a gente tem? Nós temos as funções principais, que é o Sol, que é a tônica, o Dó, que é a subdominante, e o Ré, que é a dominante, ok? O Lá menor é subdominante secundário, né? O Si menor é tônica secundário, o Mi menor é subdominante secundário e o Fá sustenido diminuto ele é dominante, ok? Essas são as funções. A gente tem falado que no sistema tonal as coisas super importantes são tônica e dominante, tá? Ou seja, tônica, relaxamento, dominante, tensão. E uma outra função intermediária é a da subdominante. Imagina que a subdominante eu estou me movimentando, na dominante eu estou gerando tensão e na tônica eu estou resolvendo, tá? Se você pensar a construção de uma composição tonal a partir dessa lógica de o tempo inteiro ficar gerando tensão e relaxamento, movimento, tensão e relaxamento, sua música vai parecer tonal, tá bom? Vamos para a próxima.
dominantes secundários. O que são dominantes secundários? São acordes que preparam para os outros graus do campo harmônico. Tá? Se esse papo que nós estamos tendo aqui tá literalmente uma viagem para você, aí, Josué, tá começando a sacar a lógica. É isso aí, parceiro. Pergunta aí que nós vamos dar show. Olha só, voltando para cá, tá? Os dominantes secundários são graus que preparam para um outro acorde. Imagina, o Sol, bom, o dominante do Sol é o Ré, na verdade, né? Mas vamos pensar, o segundo grau do campo harmônico de Sol é Lá menor. Então, quem que você poderia usar para preparar para o Lá menor? O Mi com sétima, que é o dominante secundário. Mais uma vez, se você não sabe que é dominante secundário, não assusta. Tem o curso do Beethoven online que você pode fazer. Se você está no Batuta, você pode fazer. Se você está no Beethoven físico, pergunta para o teu professor, que a galera vai te explicar de coração aberto e você vai sacar todos esses detalhes, tá bom? Vamos para frente. Olha só, vocês estão entendendo o que eu estou tentando fazer? Eu estou criando um caminho lógico, discutir possibilidades para vocês, e estou criando uma estrutura lógica para a gente pensar um campo harmônico, por exemplo, e como que a gente usa ele para compor. Porque hoje é o dia do compositor. Por isso que essa live está sendo específica com relação a isso. Se você precisar de mais conteúdos, tem os e-books que a gente está preparando do Beethoven Online, com conteúdos gratuitos para você acessar. E se alguém precisar também, eu posso disponibilizar esses slides aqui dessa aula para vocês estudarem depois com calma. Inclusive mandar dúvidas, tá? Depois de dominante secundário. Aqui encerra o nosso papo de hoje, tá? E agora eu vou tentar dar as possibilidades de como que a gente usa isso na vida real. Aqui a gente está falando de movimentos que são mais comuns dentro do sistema tonal. Presta atenção no que eu estou falando. Presta muita atenção no que eu estou falando. Não interessa se você vai compor, tá? Eu estou falando aqui para compor. Mas se você quer tirar a música de ouvido, isso aqui tem que estar automático para que você compreenda. Isso aqui é uma pista muito importante que já vai te direcionar para acertar muito menos do que errar, tá? Ter menos possibilidade de erro. Tá aqui. Olha só, o que a gente está falando aqui, nesse ponto nós nos referimos à maior recorrência no repertório popular, embora o compositor tenha a liberdade criativa. No sistema tonal, esta tabela poderá sistematizar tanto a criação musical quanto um caminho inicial para tirar música de ouvido ou uma canção, tá? Essas progressões, como eu já disse, eu preciso que você entenda o conceito. Depois que você entende como possibilidade, você vai começar a estudar harmonia e aí você vai cada vez compor coisas mais complexas, tá? Olha só, 1-5-1 é um tipo de progressão, mas muito comum no sistema tonal. Por que é 1-5-1? Porque eu faço tônica, dominante, tônica de novo, beleza? Aqui eu estou dando um exemplo de Sol, de Dó maior, tá? Se for em Dó maior, o primeiro grau é Dó. O quinto grau quem é? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, Dó, Sol, depois o Dó. Vamos combinar uma coisa? O quinto grau a gente sempre vai colocar sétima, tá? Sempre vai ser um acorde com sétima. Mais uma vez, gente, eu espero que não seja muito barulhento, porque está um temporal na rua. Enfim, espero que não atrapalhe aqui. Vamos lá. Quais as possibilidades? Por exemplo, coisas muito comuns. 1-5-1. Tônica, dominante, dominante. Depois, 1-4-5-1. Ou seja, tônica, subdominante, dominante e tônica. Outra coisa, 2-5-1. Vou só tentar ir traduzindo isso, tá? Se eu tiver em Sol, por exemplo, é Sol, Ré com sétima, Sol. Que é o primeiro 1-5-1, né? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Ré com sétima e depois Sol de novo. Se for 1-4-5-1, a progressão harmônica vai ser Dó, Ré, Mi, Fá. Ou seja, Dó, se for em Dó, tá? Dó, Fá. O 5 vai ser Sol e o 1 vai ser Dó de novo. Voltando, se for em Dó maior, tá? 1-4-5-1 é Dó, Fá, que é o quarto, Sol, que é o quinto, e o Dó, que é o 1 de novo. Vou usar um pouco mais o Dó para ficar mais claro, tá? Se for em Dó, 2-5-1, que negócio é esse? O 2 é o quê? É o Ré menor, ok? O 5 é quem? É o Sol e o 1 é o Dó, tá? Eu vou tentar inventar qualquer coisa aqui, tá? Para que a gente entenda aquilo ali na prática. Imagina que você vai compor uma música, você tem um campo harmônico. Você vai pensar na primeira estrofe. Nós vamos pegar a progressão 1-4-5-1. Se eu estiver falando de Dó, o Dó é o 1, tá? O 4 é o Fá e o 5 é o Sol com sétima. Ok?
1, 4, 5, 1. Peraí, vamos lá. Peraí que eu tenho que ver uma mensagem aqui. Não entendi quando é dominante e quando não é dominante. Tá, olha só. Dominante é o quinto grau, tá? Campo harmônico de Dó maior. Deixa eu até voltar aqui. Vamos fazer em Sol, porque eu tenho campo harmônico aqui no slide, tá? Vou voltar lá, ó. O Sol. A tônica quem é? Tônica é o Sol, tá? E a dominante é o Ré, o quinto grau. Dominante, Josué, é sempre o quinto grau da tonalidade em questão. Isso é o dominante. Beleza? Se eu for fazer 1, 4, 5, 1, me confirma aí se tu tá sacando, parceiro. 1, 4, 5, 1. Então, olha só, eu posso compor uma música, ó. A chuva lá fora é muito forte. A chuva pode atrapalhar a gravação. A chuva vem molhar o rosto, vem tirar o desgosto. Sei lá, eu estou inventando qualquer coisa, tá? Eu estou tentando fazer... Tá, vamos lá. Eu acho que o Antônio, independente da escala. Isso, independente da escala, tá? Você vai pegar 1, 4, 5, 1 de Sol, por exemplo. Se fosse em Dó, seria 1, 4, 5, 1 de Dó. Se fosse, a música fosse em Ré maior, 1, 4, 5, 1 de Ré. Esse é o teu material para compor uma música, tá? Se você fizer essas progressões, elas vão soar bem na orelha aqui, vai dar certo. No ouvido não vai ficar ruim. Qualquer uma daquelas que está escrito aqui no slide, logo para frente, vai dar certo. Antônio, queridão, posso tocar todas as músicas 1, 4, 5 e 1. Tu pode tocar as tuas composições que tu compõe em cima de 1, 4, 5 e 1. Provavelmente a música, essa que eu cantei aqui do Ribeirinho antes, ela não é 1, 4, 5, 1, ela é outra progressão. Então não adianta tu pegar essa lógica e tentar colocar ela em músicas já feitas, tá? Você pode usar essa lógica para tirar uma música que já foi composta. Mas você vai ter que conferir se de fato ela é 1, 4, 5 e 1. Beleza? Se tu for compor, ó, Josué está entendendo, Antônio, me diz se está entendendo aí. Se tu for compor, Antônio, com 1, 4, 5 e 1, a gente pode fazer um samba, sei lá, 1 aqui, ó, tô no Dó, Dó maior, tá? O 4 de Dó é quem? É o Fá. E o 5 é o Sol. Tô botando mais um molhinho aqui, tá? É isso aqui, vamos fazer um samba. Antônio Lousada foi para São Lourenço. Antônio Lousada foi para São Lourenço. Ou seja, eu estou fazendo Dó, Fá, Sol com sétima e Dó. 1, 4, 5 e 1. Tá, eu estou inventando aqui. Não que isso seja um GPS, Antônio, não sei onde é que tu anda, tá? Mas de qualquer maneira, segue a vida aí. Fala se tu está entendendo. Comentem aí, pessoal, por favor. Essas lives vão acontecer todas as terças-feiras, às 8h30 da noite. Essa live está dentro do Beethoven Online, do Conservatório Beethoven, na página do Beethoven Online, e ela está sendo republicada. Eu queria convidar quem não curtiu a página do online, que curta. Porque na página do online tem mais um monte de conteúdo que nós estamos colocando. Tem dica de filme, por exemplo, tem dica de harmonia, tem dica de teoria, eu estou copiando o que está escrito lá, ó. Tem dica de software para usar, notícia, mini dica, posts, artigo de blog, vídeo de YouTube, de percepção, tem um monte de coisa que está sendo organizada porque a gente relançou o online agora no dia 7. Então, gente, vão para lá que tem um monte de coisa gratuita, conteúdo muito legal para todo mundo acessar. Tá, seguindo a lógica aqui, vou voltar para lá para aquele minhas movimentos harmônicos comuns, né? Olha só, eu poderia compor uma música. Tá chovendo aí também, Antônio? Pelotas, espero que tenha parado a chuva, porque está transbordando tudo por lá. Vamos lá, olha só. Marcelo Guedes. Marcelo, manda mensagem, Marcelo. Pergunta as tuas dúvidas.
tu tiveres dúvida aí, vamos lá. Tá, seguindo o barco aqui, olha só, eu tenho uma progressão que é essa aqui, ó. Ela é 1, 5, 6, 2, 5, 1. Isso é uma progressão muito usual para você fazer samba, por exemplo. Imagina que eu vou fazer o samba do Antônio lá, que está nos comentários. Aí. O samba do Antônio. A gente vai fazer, ó, 1, 5, 6, 2, 5, 1. Se fosse em Dó, seria Dó. O 5 seria o Sol com sétima. O 6 seria o Lá menor. O 2 seria o Ré menor. O 5 seria o Sol com sétima de novo. E depois seria o Dó. Tá? Vamos imaginar, ó. Antônio tá em São Lourenço. Vou pro 6. Antônio tá na praia com chuva. Antônio. Vou botar um 4, ó. Tá em São Lourenço. Antônio. Botei o 5. Tá na praia com chuva. Ai, 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 ai. Ré menor 2. Fiz um 5 pra voltar pro 1. Alô, Josué. Alô, Josué. Alô, Josué. Vou pro Ré menor. Vou pro Sol. Alô, Josué. Podia ir pro Fá. Alô, Josué. Laraririri, lararirararara. 3, 5 do 2, 2, 5. Beleza, gente? Olha só. Eu estou tentando criar alternativas aqui composicionais com esses materiais. Então, se você sacou essa história de campo harmônico, entendeu a progressão harmônica, as possibilidades de progressão que vão dar certo são usuais, você já pega isso aqui e já começa a fazer música agora, tá? Agora, se você já é compositor e já tem isso na mão, você pode avançar muito, se você entender mais de harmonia. Porque na prática você vai continuar fazendo essas progressões, só que com outras cartas na manga. Você vai fazer, por exemplo, começa uma música em Sol, daqui a pouco ela vai para Sol menor, e daqui a pouco ela faz um 2, 5, usa um acorde de pivô e vai para Si bemol. Ou seja, você consegue levar suas composições para outro nível, caso você já tenha essa parte resolvida, tá? Só vou voltar, ó. Observa as progressões. Com essas progressões vocês já vão conseguir compor um monte de coisa. E aí, utiliza os dominantes secundários para chegar nas progressões. Por exemplo, se você vai do 1 para o 6, pega o teu 1, que nesse caso aqui seria o Sol, ó, que estou tentando passar o mouse em cima. Você fez o 1. Você fez o 1. E se você quiser chegar no 6, que é o Mi menor, usa o Si com sétima, vai preparar para chegar no 6, que seria o... Desculpa, gente. Seria o dominante secundário, tá? Seria o 5 do 6. Cria essas possibilidades que eu tenho certeza que você vai conseguir se desenvolver bastante. Não tem como errar. É só ser feliz. Só utilizar essas coisas. Olha só, vamos ver aqui os comentários. Aê, José, isso aí, cara. É massa, porque quando tu começa a entender a lógica do negócio, começa a ficar mais fácil. E se fica mais fácil, a gente percebe que é mais que dá para pegar, entendeu? Não é uma coisa que, o fulano é compositor, ou tira música de ouvido, ou, sei lá, ele chega e toca de improviso com gente que nunca ensaiou. Tem uma lógica, e se tu fizer a lógica vai dar certo. O Antônio tá falando lá, ó. O sertanejo é tudo 1, 4, 5. Cara, é tudo 1, 4, 5. Ó, tem progressões aqui que vai ser muito de música sertaneja. Esse 1, 4, 5, 1 não é só sertanejo. Música pop, de uma maneira geral, mas tem centenas de músicas que só usam aquela progressão ali, tá? Se tu souber tocar no violão Dó, Fá, Sol e Dó de novo, você toca 80 músicas de música pop. Esse 1, 5, 6, 4 é muito comum de música sertaneja também. Mas não tem a ver aqui, não tem uma discussão com relação ao que é bom, o que é ruim, ou se, por exemplo, a bossa nova, que tem mais complexidade,
ou o samba, que tem um pouco o samba mais moderno, né? O samba tradicional ele também já tem estruturas bem definidas, assim. Mas o samba mais moderno, assim, ele já vai ter mais complexidades, mais elaboração harmônica, né? Mas, na prática, a gente está falando das mesmas coisas. E quando está falando, Antônio, que o sertanejo é tudo meio parecido, ele é parecido porque ele tem que ser tonal. O objetivo da música sertanejo específica, a maioria dos casos é temáticas para a galera se divertir, para o cara ir na balada ou se separou da mulher e vai chorar e vai ter sofrência, né? Que é um gênero dentro do sertanejo. Ou seja, a temática é essa, é para a galera se divertir. Então, se é para se divertir, ela não pode ter muita complexidade. Percebe? Não, o objetivo não é esse. E aí, por exemplo, sempre quando a gente fala essas discussões com relação a progressões que são usuais, a galera diz assim, mas a música do Legião Urbana tem 4 acordes também, ou tem 2 acordes. Ok, mas o barato não está na complexidade harmônica, o barato, no caso do Legião Urbana, está no texto. Sabe? Tá na letra, está na história, na narrativa. Então a gente tem que olhar para a música com parâmetros musicais. E é isso que nos interessa. Se você pegar essas progressões aqui, dá para fazer um monte de música. E aí essas músicas vão sendo sofisticadas. O objetivo é que você se aventure e faça. Porque na verdade é isso. Hoje essa live foi específica do Dia do Compositor. Eu comecei ela falando sobre música tonal, sobre música atonal, como organiza, como é que você pode pensar o texto. Tem um monte de coisa aqui. E eu acho que é isso que a gente precisa compreender e tentar se ajudar, porque eu tenho certeza absoluta que a gente só cresce. Cada vez que a gente compartilha conhecimento, a gente cresce, a gente fica melhor. Rodrigo, muito massa a aula, show de bola. E fica bem mais claro entendendo a progressão. Olha, cara, que legal. É isso que a gente está tentando. Fazer com que esse processo fique mais direto. Que mais? Olha só. Gente, nós estamos chegando na finaleira aqui, vamos encerrar essa live. A gente tem 10 minutos, tá? Esses 10 minutos aqui, eu estou aqui disponível para, sei lá, responder alguma dúvida, caso vocês tenham. Senão a gente vai com mais conteúdo, replica alguma coisa. Eu vou fazer vamos dizer, a ata do dia, né? Aos 15 dias... Não, vamos por aí. A gente discutiu hoje aqui, processo pré-composicional, tá? O que fazer quando a inspiração não vem? Você não tem inspiração e tem que fazer a coisa acontecer. Segunda coisa do dia foi ímpetos. O que te move? O que te dá o start, que te movimenta do teu lugar, onde você está, para fazer com que você componha uma música, tá? Outra coisa que música não se faz com ideias. Música se faz com materiais musicais, tá? O que é isso? É ritmo? Que tonalidade vai ser? Qual é a escala? Que instrumentação vai ser? Vai ser um samba, vai ser um baião, vai ser uma música atonal, vai ser uma valsa, vai ser uma música de orquestra que não precisa ser de orquestra, mas uma música que não tenha pulso, ou que não tenha compasso. Sei lá, tudo a gente tem que decidir. Falamos também sobre delimitação, tá? A delimitação é uma coisa, assim, razoavelmente simples, tá? Que a delimitação, na verdade, a gente está falando de diminui o mundo, né? E começa a colocar ele dentro de uma coisa objetiva. Poderia fazer uma música sobre qualquer tema no universo, tá? Podia falar sobre a estrela, podia falar sobre a agricultura, podia falar sobre a chuva. Posso fazer sobre o que eu quiser. Só que se eu não estabelecer, não delimitar, eu vou perder muito tempo fora do foco. Então, estabeleça qual é a temática, tá? Vai falar sobre, sei lá, o rock? Vai falar sobre a noite? Vai falar sobre sei lá, determina a tua temática, sabe? Vai ter uma crítica social, não vai ter? Vai ser uma música que vai falar sobre o barquinho, sobre a praia? Delimita isso aí. E aí vai te ajudar bastante. Depois a gente também falou aqui de qual é o objetivo, né? Com o que você quer dialogar, quais são os parâmetros musicais. Depois a gente falou sobre música tonal e música atonal, quais são as características básicas assim da música tonal e da música atonal. Falei sobre música dodecafônica nesse vídeo, a gente falou sobre a teoria dos conjuntos, não esmiuçadamente. Falamos sobre tonalidade, sobre transição, sobre modulação, qual é a instrumentação que você deve ter. Depois eu mostrei uma música minha aqui, acho que eu expliquei a história da música. Ela foi feita a partir de uma conversa que eu tive com um sujeito que morava nas margens do Rio São Francisco, quando eu estava em São Paulo, e aí ele foi embora para São Paulo tentar a vida, tá?
Falei também aqui sobre a escolha do ritmo, falei sobre a escolha da tonalidade e por que eu usei esse mixolídio aqui, que é um acorde emprestado, que não está dentro do campo harmônico tradicional. A gente pega ele emprestado, é um empréstimo que a gente não devolve, mas ele é emprestado. E depois eu falei sobre campo semântico. Quem está fazendo música com texto, presta atenção nisso. É importante. Isso faz com que você se desenvolva, tá? Pensar campo semântico. O que é o campo semântico? Que palavras que estão na cabeça da tua temática? Se eu vou falar fazer uma música sobre sobre os índios, tá? Sobre a situação atual dos índios dentro das reformas que a gente teve dentro do governo federal. Eu posso falar da parte, eu posso decidir, eu vou ser favorável, vou ser contra, eu vou falar sobre o viés do índio, vou falar sobre a sociedade que não percebe o índio. Só que palavras estão dentro do campo semântico da minha temática? Deixa eu tentar ser claro. Não é porque eu estou fazendo uma música sobre índio que eu vou colocar palavras guarani, especificamente lá dentro. Eu posso ter palavras, um dos idiomas, são 600 línguas, né, indígenas aqui na América Latina. Mas eu não preciso falar sobre Guarani. Se a ótica de quem está cantando a música pode ser minha. Eu sou o Darlan, sou um músico, sou um compositor, e eu estou percebendo uma situação. E a partir daquela situação eu estou compondo uma música. Então eu vou pensar, que palavras do campo semântico da situação, não necessariamente sejam palavras indígenas, tá? Mas que palavras do campo semântico estão envolvidas com a composição que eu quero fazer. Eu estou trazendo aqui a música que chama O Ribeirinho, né? Então o campo semântico é o seguinte: rio, santa, canoa, barco, remo, margem, pescador, peixe, enchente, o Chico, Francisco, né? Que é o Rio São Francisco, coração, ou seja, muitas palavras que estão relacionadas diretamente com o campo semântico do meu tema. E a partir daí, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma música que fale especificamente sobre isso. Então ela fala: "E morena, ribeira, parte cedo você nem viu", como se ele tivesse saído na madrugada, né? De manhãzinha, bem cedo. "Não achei outra saída, eu não aguento despedida. Olha o rio, olha a canoa e eu." Ele estava indo migrar para São Paulo, tá? Tentar a vida lá em São Paulo. Eu não aguentava a despedida. Então ele se despediu na noite e na manhã, na madrugada, quando ele pegou a canoa para sair, ele não acordou ninguém, ele só saiu. Porque ele está dizendo que não aguenta a despedida. Depois ele fala: "E morena, me espera, pede a santa para me olhar. Um aperto aqui no peito, já que não tem outro jeito. Olha o rio, olha a canoa e eu", tá? Ele já foi embora. Depois ele vai falar, tá lá em São Paulo: "Saudade é o que me mata, carrego a tua imagem na memória, invento outro destino." Por que o cara sai de lá para ir para a cidade grande, né? Tentar trabalho e tal. "Um futuro para você e para os meninos, né? Futuro para você." Eu estou tentando usar a linguagem que o cara está, que dentro da minha imaginação ele está usando. Então, quando eu estou falando de campo semântico, eu estou falando disso, que palavras estão na cabeça da tua temática. Separa essas palavras antes que você vai compor. E vai acabar meia música que está na gaveta, eu tenho certeza. Seguindo a vida aqui, falamos também sobre forma e estrutura. Quais são as formas da música, como é que você pode organizar uma composição. Falamos também aqui sobre você montar um mapa harmônico. Escolhemos uma tonalidade de sol maior. E eu acho que ficou claro para a galera que perguntou aqui que tem jeito, né, de fazer isso. Isso aí, Josué, vai pensar em palavras relacionadas à música. Mas na verdade, quando a gente está falando da música, estamos falando de palavras relacionadas ao contexto. Imagina o seguinte: se o cara vai fazer uma música sobre balada, tá? É o que está lá na balada. A palavra que está atrás da balada talvez seja a palavra diversão. Pode ser isso, tá? Quando o cara faz uma música de balada que está falando de sofrimento, tipo, vou beber até cair, talvez a palavra que esteja lá seja essa, seja abandono, seja sofrimento, seja tentar dar a volta por cima, talvez a frasezinha. Então, se você entender a palavra que está atrás, aí você começa a criar várias outras palavras e enche um caderno com um monte de palavras relacionadas ao que tu quer falar. E depois tu vai começar a compor a música, escrever as estrofes. Só que você tem um material riquíssimo do teu lado para te usar na hora da composição. É isso. Se ficou claro, manda aí. Cara, qualquer pessoa pode compor. Qualquer pessoa pode compor. E qualquer pessoa pode compor bem, se quiser compor bem.
Tu só precisa das ferramentas. A música ela é feita de algumas coisas. Por exemplo, se você sabe tocar rock, tu tem meia dúzia de acordes e estiver disposto a começar a escrever música, você vai compor. Entende? Não tem como errar. Se você toca 2 acordes de cavaquinho, por exemplo, ou de piano, você já pode compor música. O compor tem a ver com a criatividade, tem a ver com você estar disponível para criar, estar disponível para inventar coisas. E eu acho que o que a gente mais precisa hoje em dia é de criatividade. E tu pode ter certeza que se tu não vive da composição, da música, e tu te aventura a escrever coisas, tu pode ter certeza absoluta que o resto do teu campo de atividade vai ser banhado por criatividade. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que só tem uma solução para as coisas. Mas, na verdade, tudo tem pelo menos 2, 3 soluções. A gente, eventualmente, só está enxergando uma. Ou, às vezes, não enxerga nenhuma. Mas pode ter certeza absoluta que tem muitas soluções. E quando a gente está se propondo a compor, a gente está pensando em criar soluções. E depois, dependendo da área que você atua, se você trabalha com educação, por exemplo, se você trabalha com arquitetura, se você trabalha com construção de softwares, você precisa disso, é de inventar possibilidades. E a composição, ela te oxigena. Eu não estou querendo dizer aqui que você vai começar hoje e a música vai ser ótima. Não, você vai fazer umas 30 músicas ruins, umas 100. Só que de 30 vai ter 2 que, nossa, vai ser muito legal, vai tocar as pessoas. E quando você chegar na 31ª, você tem 30 horas de voo naquilo. E você vai compor mais rápido e vai ter mais soluções. Então, a composição é um exercício da gente estar disponível para fazer e também ter as ferramentas, buscar as ferramentas. Essas ferramentas estão de um ponto de vista técnico, se tu vai usar um instrumento para compor, ou de um ponto de vista harmônico, para você entender que possibilidades você vai usar na hora da composição. Tá? O que mais? Vamos para frente. O que a gente viu aqui? Olha só, tem compositores aqui. O Antônio é compositor que eu sei. Josué vai ser compositor aí que eu já tô ligado. Eu acho que, e tem alguma galera, alguns alunos que a gente já compõe, já fez composição junto. E eu sou parceiro para a gente compor alguma coisa de galera aí, tá? Se vocês curtirem esses temas de composição, assim, a gente pode entrar num universo muito legal, tá? A gente tem alguns conteúdos que são programáticos aqui para essas lives, que são relacionados a algumas coisas. Por exemplo, o mínimo que você precisa saber de teoria, que é para os alunos que estão começando. 5 passos para tirar música de ouvido, que aí vai ter coisas inclusive relacionadas às harmonias que a gente discutiu hoje. E 6 passos para melhorar suas aulas de música, que é um conteúdo que a gente fez para professores. E é um conteúdo que está assim bombando, todo mundo está baixando o e-book lá, porque ele está, enfim, tem gente do Brasil inteiro acessando aqueles materiais. E a gente está muito feliz. Bom, o que mais? Além das tonalidades, discutimos dominantes secundários e os movimentos harmônicos, tá? Gente, um grande beijo para vocês todos. Muito obrigado pela companhia hoje. Eu quero agradecer demais ao Josué, ao Antônio, ao Rodrigo também, que comentou, porque essa live ela fica massa quando a gente comenta e traz dúvidas, sugestões e, aí a coisa funciona, tá? Essa live vai estar disponível. Quem quiser baixar os conteúdos do Beethoven, por exemplo, os e-books gratuitos, um monte de coisa, é só dar uma olhada na página do Beethoven Online, que nas postagens tem lá os conteúdos gratuitos, um monte de e-book, aulas, e também aqui no site do Beethoven, tem mais um monte de conteúdo bacana, tá? Tem aqui cursos de harmonia, tem curso de canto, tem curso para a galera que está precisando de leitura imediata, né? Ler partitura, mas ler feito tartaruga, tem os cursos para todo mundo. Tem a parte do blog que está saindo conteúdos praticamente 2 por semana, porque a gente já começou semana passada. Tem aqui esse para professores de música. Tem um aqui muito legal, que é um post sobre o Tim Maia, a gente está explicando como é que funciona a forma e estrutura a partir de uma música do Tim Maia. E está saindo um sobre como decorar, memorizar escalas maiores. Tem um outro que é sobre um disco da Tropicália. Enfim, tem um monte de coisa legal, tá? Tem softwares para quem é professor de música e softwares para quem não é professor de música, tá? Para quem está querendo estudar instrumento. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês mais uma vez, obrigado. Josué, vamos dar show, tá, cara? Vamos compor esse negócio aí.
Quero convidar todos vocês para a próxima semana estarem conosco às 8h30 aqui na live do Beethoven Online para a gente discutir um monte de conteúdo massa aqui para todo mundo crescer. Tá bom? Até mais. Vou apertar no encerrar aqui e até a próxima oportunidade. Um beijo para vocês. Acompanhe os conteúdos, acompanhe no Facebook, no Instagram, no